Prezados, já começamos aqui, né? Eu queria agradecer a presença de todos, principalmente a presença aqui do professor Lindomar, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a mesa digital, né? Como a gente pode usar ela para preparar algumas aulas aí. E aí, professor Lindomar, a palavra é sua. Tá, joia. Muito obrigado pelo convite. É, eu pretendo fazer em 3 momentos esta apresentação. Eu esperava que algumas pessoas não me conhecessem, então eu vou contar um pouco da história da minha relação com essa mesa, que ela é um pouco antiga já. Eu vou falar aqui sobre o título da apresentação, o quadro verde digital, tá certo? Então você percebe que eu estou escrevendo sobre é, uma figura que eu carreguei. Se eu quiser apagar, se eu der Ctrl Z, eu apago o que eu fiz. Então, é, nós vamos falar sobre um instrumento que permite fazer com que um computador desktop ou então um laptop emule uma ferramenta tipo iPad, tá certo? Um notepad aí digital. Então, essa daqui eu tomei emprestado uma mesa de um colega, é uma mesa da Ruion, tá certo? Ela tem uma área útil para escrever, que eu vou mostrar mais para frente, de 10 centímetros de largura por 16 centímetros de comprimento, tá certo? Eu não sei se vocês conseguem ver. Esses equipamentos, eles são plug and play, tá certo? Mas o Windows ele precisa de um certo drive para poder você ajustar ela. Mas isso daí está tudo gratuito na internet. Mas em geral é plug and play para funcionar. O objetivo inicial desse produto era para substituir o mouse. E pessoas que gostam muito desse produto são principalmente aqueles artistas gráficos, desenhistas, etc. Bom, então nossa apresentação vai ser separada em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre o, o Lindomar. Então veja que eu estou escrevendo de verde aqui, ó. Se eu quiser mudar essa cor verde, se eu quiser branco, o giz normalmente ele é branco e o fundo é verde. Então, na segunda parte eu vou falar sobre a mesa. Veja que mudou a cor. Quando eu usei essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela vai modificar a cor do meu pincel. Meu pincel é esse bichinho aqui. Então, como eu cliquei no branco, a cor atual que está atuando sobre o meu pincel é o branco. Então, na segunda parte, eu vou falar sobre um software que pega a informação da mesa digitalizadora e joga para o computador, para ser gravado no OBS da vida, num Teams, igual a gente está fazendo. Então, esse software, eu vou mudar aqui a cor, vou escrever de vermelho, ele chama Zornal. Zornal. E aí, então você veja que é muito fácil você mudar coisas aqui, e por isso que eu estou chamando, por isso que eu estou dizendo que o título dessa apresentação é o quadro verde digital, tá certo? Que é uma forma de um professor se comunicar com alunos, e eu propositadamente usei a cor verde aqui para o quadro, tá certo? Mas você pode mudar esse background aqui para a imagem que você quiser, para a cor que você quiser. Nós vamos brincar com isso aqui daqui a pouco. Então, quem é o Lindomar? Então, eu vou para a próxima página. Então, nesse software, eu já estou terminando falando do software também. Quando eu quero carregar uma imagem no meu quadro verde, eu venho e clico nesse ícone aqui. Esse ícone e vai me permitir carregar uma imagem. Então, eu cliquei aqui, veja que foi desselecionado a minha caneta. Ó. Eu cliquei na caneta e desselecionou o ícone da imagem. Quando eu clicar com a caneta, eu posso usar tanto a caneta como o mouse nesse ícone aqui e eu clicar sobre o monitor, aí vai aparecer esta aba para mim carregar uma nova imagem. Então, minha conexão com a mesa digitalizadora, ela data de longas datas.
no meu doutorado, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa para construir justamente esse tipo de equipamento, tá certo? Aí logo que eu cheguei no Brasil, eu já sabia da existência desse produto e o meu sonho era criar aulas online, tá certo? Então, eu montei amostras para fazer touchscreen, para fazer memória, etc. Aí esse aqui foi meu bebê, eu montei esse sistema, é um sistema de crescimento de filmes finos. E aí, de novo, eu vou carregar uma nova imagem, tá certo? Eu peguei essas minhas amostras para fazer pesquisa em materiais fotossensíveis, etc. E levei para a acelerador de partícula para fazer medidas e análise estrutural. Esse daqui é um em Argonne, em Chicago, tá certo? Fiz medidas essa coisa linda aqui, é um anel de 300 metros, a mais de 1 quilômetro de comprimento, e dentro dele, quando eu entrei nesse instituto, eu vi coisas que meus olhos encheram. Então, eu trabalhei nesse lugar, fazendo medidas das minhas amostras, e aqui dentro desses equipamentos aqui corre uma pequena correntezinha de elétrons, tá certo? Cada vez que esses elétrons mudam de direção, eles emitem ondas de raio-x com alta intensidade. Então você veja que esse equipamento aqui que eu tenho é muito fácil de você comunicar. Você pode ficar carregando imagens, tá certo? E você pode escrever sobre essas imagens, tá certo? Então eu vou selecionar aqui, ó. Agora eu vou escrever sobre essa imagem. Então isso daqui, ó, esse aqui é o Igor. Então veja que é muito fácil. Ah, eu não gostei da cor. Então o que eu faço? Esses ícones que estão aqui em cima, eles são autoexplicativos. Por exemplo, se eu clicar nesse daqui, eu posso selecionar uma parte. Agora, olha só, essa parte eu selecionei, eu não quero que a cor seja vermelho, eu quero que seja azul. Aí está selecionado aqui. Opa, desselecionei. Está selecionado aqui. Aí, se eu clicar no azul, olha o que vai acontecer. A cor ficou azul. Então, eu posso fazer várias coisas com esse software aqui, do ponto de vista de facilidade de apresentar uma aula colorida, uma aula dinâmica, etc. E isso é só o começo da história. Então, beleza. Então, eu tenho essa história com esse equipamento, com esse tipo de tecnologia, e aí eu estou usando ele agora aqui para apresentar para os senhores que é perfeitamente possível emular um quadro verde digital ultra super potente. Beleza. Agora vamos para a nossa segunda parte da nossa conversa. Na segunda parte da nossa conversa, nós vamos falar sobre a mesa digitalizadora. Então, de novo, eu vou continuar carregando imagens. Então, eu quero carregar aqui agora uma imagem da mesa. Então, está aqui a mesa que eu estou usando. Eu estou usando exatamente esse produto aqui, tá certo? Então, essa distância daqui são 10 centímetros, e essa distância daqui, que é a área que você pode escrever, são 16 centímetros, tá certo? Você não vê o que você escreve. É muito fácil. Quando você escreve, você não olha para a mesa, você olha para o monitor. Então, nesse momento, eu estou só vendo o mouse, tá certo? Esse mouse que eu estou girando. Inclusive, esse mouse eu posso mudar aqui. Se você está confundindo o mouse com... Por exemplo, você não está achando o mouse. Eu posso vir aqui e mudar no Edit, Preferências. E aí eu vou colocar aqui View e vou Highlight Mouse Cursor Position. Então, olha só o que vai acontecer. Agora tem uma bolinha aqui para ficar mais fácil. Então, você veja que as pessoas que fizeram esse software são professores, são pesquisadores, são cientistas, como os senhores, e eles sabem das nossas necessidades. Então eu posso mudar o mouse.
mudaram a cor aqui para não ficar tão forte o vermelho. Então, essa aqui é a mesa que eu estou usando exatamente nesse momento. Esse produto aqui, ele antes era caro, mas agora ele está chegando bastante em conta no Brasil. De R$ 200 a 300, R$ 500, dependendo. Tem umas que são wireless, que ela é mais cara. Tem umas que são wireless com a área útil maior e ela é mais cara ainda. Mas esta daqui que eu estou usando, ela é do tamanho da janela de escrita de um MacBook, tá certo? E é perfeitamente possível, você vai ver por quê na instante. Então, as especificações da mesa são essas aqui. Especificações da mesa. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pronto. Então, essa mesa que eu tenho aqui é um modelo 640p. Tem algum professor me ligando agora aqui. Sim? Sou eu, tudo bem. O senhor não está conseguindo conectar? O senhor não está conseguindo conectar? Não, é porque eu estou dando uma aula agora. Você pode me ligar daqui uma hora, por favor? É que eu estou dando uma aula sobre a mesa digitalizadora. De nada. Vou desligar aqui. Vou deixar no modo avião. Então, voltando. Então, estou usando o modelo 640p, tá certo? E ele tem uma área de trabalho como eu falei, de 16 por 10 centímetros. E as dimensões totais da mesa é 26 por 14,7 centímetros. Um peso, ela é bem levezinha, menos de 300 gramas. Tem uma resolução de toque de 5.080 LPI. Eu esqueci o que significa de LPI. E aí tem essas outras informações aqui que depois, quando você vê a apresentação, vai ter condições de pegar algum detalhe. Ou então depois eu posso passar. E sobre a caneta, essa canetinha, ela não usa bateria, tá certo? Esse modelo aqui, PW100, muito boa. As dimensões dessa caneta é em torno de 16 centímetros por 1,5 centímetros. E é bem levezinha, 13 gramas. Então, ela tem uma pressão de toque. Se eu pressionar e for pressionando, você vai ver que vai ficando mais intenso a linha, tá certo? Então, quanto mais eu pressionar, mais espessa vai ser a linha, mais intensa. Então, uma accuracy de 0,3 milímetros, ou seja, eu posso fazer um traço bem fininho, menos um terço de milímetro aproximadamente, ou seja, um traço bem fininho. Então, é próprio para artistas mesmo. Eu tentei fazer justamente esse traço aqui. Bom, alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Bom, então, esta mesa, se você é left-hand ou right-hand, ou seja, se você... deixa eu mostrar uma imagem anterior, essa aqui. Se você é canhoto ou destro, tem um jeito de você instalar a mesa, tá certo? Então, eu não sou canhoto, sou destro. Então, eu estou usando desse jeito aqui. Então, o cabinho está conectado aqui, e essas teclas, que eu não configurei ainda, que eu não vou falar sobre elas, está à minha esquerda. Se eu fosse canhoto, eu usaria a mesa nessa posição aqui. E olha, quando eu estiver escrevendo, eu não vou olhar para a mesa, eu vou olhar para o monitor, tá certo? Eu vou olhar a posição do mouse. Esta é a dica para você, em 2 dias, escrever do jeito, com a caligrafia que você quiser.
pequeno ou grande. Por exemplo, física. Agora, física. Veja que eu não estou olhando. Então, eu posso ir diminuindo. Aí, como eu estou usando um traço grande, que é esse aqui, eu teria que diminuir o tamanho da ponta, para ficar uma ponta mais fina, para poder escrever menor. Então, você pode fazer uma letra bem minúscula, porque você tem um traço de 0,3 milímetro de espessura. E aí, é assim, se você é canhoto, você coloca ela nesta posição, se você é destro, você põe nessa posição. Beleza? Então, a última coisa que eu vou falar sobre a mesa é essa daqui. Deixa eu ver. Né? Como é que é o mapa da mesa em relação ao monitor? Então, o mapa da mesa em relação ao monitor é esse aqui. Então, ela faz um mapa da área útil da janela de escrita com o monitor, tá certo? Então, aqui no meu caso, eu estou usando um monitor de 27 polegadas. Se você usar um monitor maior, ele vai fazer esse mapping aqui com o monitor correspondente. Se tiver resolução maior, melhor para você escrever. E aí, não tem dúvida, você olhando para o monitor, olhando para o mouse que está no monitor, você não vai ter dúvidas na escrita, tá certo? Não vai ter dificuldade. Então, se eu estou querendo alcançar o canto superior esquerdo, eu venho para esse cantinho aqui da mesa, tá certo? Eu venho para o cantinho da mesa. Se eu quero o canto inferior direito, eu venho para esse cantinho da mesa aqui, na área útil. E aí, como é que eu sei? Eu não preciso olhar a área útil da mesa. Eu sei pela localização aqui, ó. Eu quero ir para o canto superior esquerdo. Eu vou acompanhando o mouse. Vou devagarzinho, chego lá. Tranquilo? Então, é muito range esse equipamento aqui. Bom, então, eu já falei sobre isso. Bom, então, agora eu vou falar o próximo passo da minha apresentação, que é sobre o aplicativo que permite essa interação com a mesa e vice-versa. Esse aplicativo, ele, como eu já tinha falado, ele chama-se Zorno. Vou usar aqui branco, porque o quadro é branco. Então, tem duas versões do Zorno. Uma antiga, que era o Zorno. Essa aqui é a primeira versão desse software. E aí, depois criaram uma segunda versão chamada Zorno ++, que esse aqui é feito no GTK3. Esse é em C++. Esse aqui é em C, mas esse aqui é em C++. Então, este é o aplicativo que eu estou usando agora no momento. Bom, então, como eu já tinha falado, esses 3 pontinhos aqui vai me alterar a espessura do traço, tá certo? A minha caneta. E se eu estiver usando borracha, que é essa borracha aqui, ó, esse ícone aqui, se eu tiver no pequenininho aqui, olha o tamanhozinho do quadradinho, ó. Agora, se eu aumentar para o maior, olha o tamanho do quadradinho. O do meio é o intermediário entre o menor e o maior. Então, porque eu estou selecionando aqui a borrachinha. Mesma coisa vale para o lápis. Se eu tiver no lápis, no pontinho aqui, vai ser um traço mais fino. Se eu tiver no outro bolinha lá, vai ser um traço mais... Eu posso obter um traço mais espesso. E o do meio aqui, obviamente, que é o meio termo entre os dois. Tá certo? E essa espessura do traço depende da pressão que você dá na mesa. Como eu não gosto de pressionar muito ela, eu preciso que vocês acreditem no que eu estou falando, esse aqui é o meio termo entre os dois. Tá certo? Então, é isso aí. Então, essas cores aqui, ó, elas se relacionam tanto à espessura do traço, quanto do que tiver selecionado. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever o Zorno
com a cor diferente, eu venho, seleciono e mudo para a cor que eu desejar. Vamos supor rosa, tá certo? Então, o Zoro ficou rosa agora. Então, qualquer coisa que eu selecionar, vai ficar, essas cores aqui vão atuar sobre o que estiver selecionado ou sobre o que estiver atuando. Bom, então, existem dois ícones que diferenciam esses duas versões. São ainda muito usadas. Um ícone do Zordon é este. Esse aqui é o ícone do Zordon, que está gigante. Eu vou fazer um resize aqui. E o outro ícone do Zordon mais é esse. E que eu vou fazer um resize. Opa, canção. Aqui, ó. Eu desmarquei. Então, o que eu faço? Eu venho e marco de volta. Dou um ESC para cancelar a opção que eu tinha feito. Eu vou marcar. Eu quero fazer um resize dessa figura aqui que eu inadvertidamente desmarquei. Aí eu venho, marco e faço o resize. Então você veja que é um aplicativo bastante interessante. Então, tá aí. Esse aqui é o. Esse daqui é o. Opa! Esse daqui é o do Zordon e esse daqui é do Zordon mais. Beleza. Então, nós já falamos sobre essas, e eu já usei, né? Vocês já viram, sobre esses ícones aqui. Esse aqui é o giz, é o lápis, esse aqui é a borracha. Vamos supor que eu tivesse escrito alguma coisa, eu quisesse fazer um highlight. Eu posso fazer highlight em cima do que tiver, sobre qualquer coisa que estiver lá. Vamos supor que eu quisesse marcar de onde eu tirei este ícone aqui, no Tips Edictrix.com. Então, eu venho aqui no meu highlight e vou fazer um highlight. Perceba a cor que ficou. Por que ficou dessa cor? Porque está selecionado amarelo. Será que eu consigo colocar de outra cor? Vamos mudar aqui. Então, ficou de outra cor, você está percebendo? Então, o que tiver selecionado, essas opções aqui vai mudar a cor do que tiver sendo atuante. Beleza, então, esse aqui faz um highlight, esse aqui é o da figura. Vamos supor que eu tivesse uma equação que eu precisasse nesse momento aqui. Eu posso introduzir uma equação via LaTeX. Então, eu venho e vou cancelar aqui, porque... Vamos supor, eu venho e clico aqui. Então, está aqui a minha equação. Vamos supor que fosse uma integral. Então, var int dx. Ok. Onde foi que eu coloquei? Bom, vou fazer de novo. Está colocando em algum lugar aqui. Mas você pode inserir código em LaTeX, tá certo? Tem alguns momentos que a gente precisa de figuras pré-formadas. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse formar um plano cartesiano. Eu venho, clico aqui nessa, fazer Draw Coordinate, aí eu venho e marco. É porque está marcado aqui. Eu quero que fique, Ctrl Z, eu quero que fique pela caneta. Então, eu venho e clico aqui. Aí, Ctrl Z, porque eu quero... Ctrl Z, não é isso que eu quero. Eu quero assim. Tá, então eu tenho que chegar mais para a direita. O que eu faço? Eu marco e carrego para a direita. Aí, eu preciso colocar um eixo para cá. Eu venho e mudo aqui a seleção. Não é esse. Por algum motivo, estou... E venho e coloco uma setinha para cá. Aí. Então, tá aí os meus eixos coordenados. Se eu quiser colocar a seta, veja que está marcado isso aqui. Eu vou desmarcar, porque eu não quero ele.
e eu quero desenhar a minha seta. Pronto. Então, aí eu posso dizer aqui que é X, Y e Z. Então, é um quadro digitalizado em verde. Bom, e se eu não quiser esse quadro verde? Se eu quiser branco, tem como eu fazer? Ficar branco? Tem. O que você faz? Vou passar esses ícones aqui, são os principais, ok? Então, como eu já cobri mais ou menos eles, vou passar agora para esses menus aqui. Eles também são importantes. Então, eu quero mudar a cor, eu não quero mais meu quadro verde. Quero mudar o propósito, o título, a ideia da minha apresentação. Eu quero que seja branco. Então, eu venho nessa opção Jornal e Paper Color. Eu quero que seja branco. Seleciono. Pronto, está um quadro branco. Ó, tá selecionado branco, então eu tenho que colocar preto aqui. Este é um quadro branco. Muito inteligente isso. Então, esse é um quadro branco. Então, veja aqui, eu posso colocar a cor que eu quiser. Vamos supor que eu quisesse colocar papel quadriculado. De novo, venho no Journal, Paper Background, e aí, aqui, ó, em vez de colocar Plain, eu vou colocar Graph. Tá aí. Então, tem pessoas que gostam muito de fazer apresentações usando esse tipo aqui. Até mesmo porque é fácil para você, por exemplo, se você quiser fazer um sistema de coordenadas, você se orienta pelas linhas. Veja que é muito mais rápido você fazer esse tipo de operação aqui. Então, você tem uma gama de opções que você pode mudar e é muito fácil de mudar, tá certo? É muito autoexplicativo. Você pode mudar, você pode fazer seleções através do teclado ou então das 6 teclas que tem no lado esquerdo. Mas eu não configurei, eu também não uso excessivamente essa mesa. A gente vai começar a usar agora. Então, vamos ver para o futuro, quando tiver maior domínio, a gente faz por teclado. É rapidinho, muito mais rápido. Bom, uma outra coisa que eu poderia dizer você pode mudar, né, aqui nas preferências, você pode mudar uma série de parâmetros. Por exemplo, se eu não quiser mais posição do cursor. Ou então, se eu quiser uma canetinha, ao invés de uma bolinha, eu venho e uso. Veja que agora o mouse, o cursor virou uma canetinha. Então, canetinha. Tá vendo? Então, ficou uma canetinha. E aí, de novo, você pode mudar as cores e tal e tal. Bom, aqui você pode mudar de página em página, tá certo? Aqui você vai ficar full screen. Full screen. E é muito interessante. Se eu quiser sair de full screen para continuar falando sobre as opções lá, é isso. Então, basicamente, é isso. Ou seja, esses menus aqui, uma vez que você tem uma mesa digitalizadora, que vai ser possível fazer qualquer tipo de aula, principalmente essas aulas de matemática e física e engenharia, que a pessoa tem que escrever muito, escrever sobre PDF e tal, que eu vou falar agora, esse aqui é uma ferramenta excepcional. E aí essas opções aqui, elas, como eu disse, são autoexplicativas, eu não vou mencionar. Agora, tem um outro detalhe super, super importante, né, nesse aplicativo, no Journal, que esse Journal chama de Annotate PDF, é um tipo de aplicativo para escrever sobre o PDF. Não somente sobre o PDF, mas sobre qualquer imagem que tiver carregada aqui sobre essa plataforma. Certo? Pode ser uma figura, pode ser um PDF. Mas principalmente PDF. Então, o que acontece? Vamos supor, eu vou salvar isso aqui, que ele vai pedir para salvar, eu salvei. Vamos supor que você tivesse algum documento PDF que tivesse que apresentar, algum relatório, alguma coisa. Então, você vem em File, você vem aqui e clica Annotate PDF. Eu estou usando puramente a mesa. Então, eu vou abrir o manual da mesa digitalizadora aqui. E vou escrever sobre, e vou apresentar a mesa usando o manual. Então, veja que agora abriu o manual. Então, eu posso descer
usando essa ferramenta aqui da direita, tá certo? Subir ou descer. Eu posso usar a mãozinha aqui para subir e descer. Eu estou usando somente a mesa. Eu posso, com o botão do meio, subir e descer, com o botão do meio do mouse, tá certo? Então, eu posso várias coisas com esse aplicativo. Então, tá aqui falando sobre a mesa. Esse é o modelo que eu estou usando. É o modelo 640p. Fiz alguma coisa aqui que não devia. Bom, então, essa aqui é o modelo que eu estou usando. Então, quando você estiver escrevendo, esta aqui é a posição. Esses chineses estão demais. Eles estão mandando agora nessa mesa uma luvinha para você não sujar de óleo da sua pele. E aí você pega e coloca essa luvinha. Então vamos colocar a luvinha aqui para vocês verem para que serve. Então, quando você comprar a mesa, vem uma série de acessórios. E esse daqui é interessante. Uma luvinha para você não sujar a mesa. Então, coloquei a luvinha aqui, tá certo? E aí, ó, quando eu descansar a minha mão sobre a mesa, o óleo da minha mão não vai passar para a mesa. Então, essa é a posição correta. Tem duas teclazinhas aqui na caneta que você deve segurar os dedos, pôr os dedos entre as duas teclazinhas. E aí, a posição correta. Então, para fazer o traçado, e se eu quiser fazer alguma correção, eu posso configurar esta tecla aqui, são duas teclas que tem na caneta, e aqui tem, na minha mesa, são seis teclas. 6. Mas aqui tem 8, nessa mesa que está sendo mostrada aqui são 8. Mas na que eu estou usando, são só 6 teclas. É o modelo 640p. Na hora, aquela imagem que eu tinha mostrado, eu extraí desse manual. E aí você pode fazer o que for. Então você pode configurar essas teclas aqui, ó, para ser o espaço, por exemplo, se você usa muito espaço, se você usa muito Enter, se você usa muito Backspace, etc., você pode configurar. E aí eu não mexi nisso porque essa mesa não é minha, eu peguei emprestado. A minha mesa eu emprestei para uma pessoa, mas ela não devolveu ainda, uma professora da IFGA. Bom, mas não tem problema não. Aí você pode configurar a caneta também, tá certo? Na hora de você ter o seu sistema instalado. E aí é muito fácil também. O manual não vem em chinês, vem várias línguas, inclusive português e chinês, obviamente. E é isso. Então, de posse disso, por exemplo, vamos supor, você tem uma prova, você quer gabaritar a prova, ou então os alunos mandam um documento PDF para você. Você pode corrigir aqui, ó, dizer certo, e devolver para o cidadão. Você pode salvar esse daqui e devolver para o cidadão, certo? Aqui mudar, entendeu? Você pode escrever, dizer, gostei. E aí você vai e você altera o seu documento. Você pode dizer, excelente. Então, você pode devolver o documento para a pessoa, uma prova corrigida, um gabarito, você pode fazer o gabarito da prova que você fez e publicar depois com as correções, com os comentários e etc. Então, é uma ferramenta excepcional. Esse software, os softwares da Apple, eles são nota 10. Esse software aqui, na minha opinião, ele é nota 9, 8, 9. Então, ele é gratuito, foi gerada uma discussão na reunião passada sobre a palavra gratuito. Ele é livre, mas nada é gratuito. Então, quando a gente entra no Gmail, você dá a sua alma e o seu espírito para o Google, entendeu? Então, o Gmail não é gratuito.
De formas que você vai num quiosque, aí no meio da rua, compra um sanduíche, e aí o Google depois te pergunta se você gostou do lugar. Às vezes você nem compra. Ele percebe que você estava lá por causa do seu GPS, do seu celular, e ele descobre que você esteve lá naquela hora, naquele momento, e sabe que naquela hora, naquele momento, o comércio estava aberto. Então ele manda te perguntar se você gostou. Isso já aconteceu várias vezes. Então, sua privacidade vai para os cucuias. Mas, nada nessa vida a gente sabe que é de graça. Então, não existe um termo para os economistas aí, não existe almoço de graça, né? Então, mas, partindo do princípio, da premissa de que nada é de graça, ele termina sendo, mas é livre. É livre no sentido de que você pode usar e modificar o código, inclusive. Eu gostaria de trabalhar num projeto na FGA, onde eu pegasse esse código aí desse software e, junto com alguns alunos, trabalhar no C++ para resolver alguns bugs desse software. Um bug que tinha nesse software e que eu percebi que eu instalei a última versão ontem e que não tem mais, é que quando eu mudava a cor, por exemplo, deixa eu, deixa eu ver aqui. Quando eu mudava a cor, paper color, journal, paper background, plain. Quando eu mudava a cor que escrevia alguma coisa, e aí que eu vinha com a borracha aqui e apagar, aí apagava tudo e ficava branco. Mas, ó, quando eu apago, fica verde. Então, esse é um bug que, de 2 semanas para cá, alguém já resolveu esse bug. E eu gostaria de eu ter resolvido esse bug, de ter contribuído para resolver esse bug. Não sei se vocês perceberam. O problema era o seguinte: você escrevia, por exemplo, escrevia FGA. Eu não quero escrever FGA, eu queria ter escrito UNB. Aí eu venho e apago. Quando eu apagasse aqui, como eu mudei a cor para verde, quando eu apagasse ia ficar branco. Mas não, ele está ficando verde, que é realmente a cor do background. Então eu gostaria muito de estar contribuindo com coisas assim, e essa é a minha intenção futura. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu acho que basicamente é isso. Eu gostaria de deixar esse momento, esses últimos, talvez, 10, 15, 20 minutos, para responder perguntas. E é isso, eu terminei a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Lindomar. Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat, na verdade, mas que eu consegui responder durante a apresentação. Vamos ver se o pessoal tem outras aí. Pessoal, alguém aí gostaria? Levanta a mão aí ou manda aí sua inscrição no chat. E de antemão eu te agradeço, viu, Vinícius? Agradeço você e Matheus, sempre prestativos. Suzana, por favor, pode fazer sua pergunta. Em seguida, a gente tem a Rosiane. Tem a Suzane e a Rosiane de mão levantadas. Suzana. Bom, inicialmente queria agradecer ao professor Lindomar aí pela disposição de compartilhar esse conhecimento aí com a gente, né? Aí eu queria perguntar se ele já tem a prática assim, de escrever com a mesa. Se ele já tem quanto tempo que demora assim, para a gente ficar com uma coisa minimamente aceitável para poder dar aula, porque eu fico brigando aqui, o meu negócio é tudo garranchudo. Não, eu te sugiro você fazer o seguinte: use aquela pautada primeiro, aí em cima da pautada você vai treinando. Em 2 dias, no máximo, você escreve. Eu já escrevo bem. O Vinícius escreve bem, ele usa o iPad, né, Vinícius? Então é a questão de você testar. Então, qual é a ideia? Eu acho isso uma excelente pergunta, viu, Suzana? Então, a ideia é a seguinte: você vem e muda a cor, coloque branco. E aí, você não deixa assim, que isso aqui seria papel sem pauta. Você vem e coloca pauta. Esse seria ruler. Então, agora, aqui, ó, você vem e escreva. Muda, vamos supor, coloca no médio aqui
e vem escrever Suzana. Aí você tá achando que está muito grande? Então, vamos supor que eu quisesse escrever uma coisa matemática aqui. Vou escrever, por exemplo, rotacional em coordenadas esféricas. Tá certo? Que é uma coisa monstruosa. Então, eu venho e escrevo, ó, R ao quadrado, seno de θ, del R, R ao quadrado, del C, del R, mais 1 sobre R ao quadrado, seno θ, del θ, Ah, seno... você já tem a manha total. Tem, entendeu? Então, você Aham. vai escrever esse aqui você vai escrever, o último seria 1 sobre... 1 sobre... Não. Um sobre R ao quadrado, seno de θ, del R ao quadrado, aqui vai ficar R seno θ, del Pi. Ô, Lindomaria, e essa que tem dentro do Teams, você já testou a whiteboard? Já, eu acho que eu tenho tantas opções que eu não tive o tempo de testar todas. Mas eu acho que com a experiência, com a interação com os alunos, nós vamos... eu vou terminar dizendo, a mesa não serve, o Teams não serve, o YouTube não serve. Entendi. Uhum. Mas o meu approach é usar mesa, eu estou pensando em usar mesa, mais YouTube, mais BBB, ou um ou outro, entendeu? O que é BBB? Big Blue Button, lá no Moodle. É um tipo de... É um Meet do... É um Google Meet do Moodle. Tá É do certo? Aprender 3? Do Aprender 3. Tá, beleza. Eu tenho 2 vídeos excelentes sobre isso daqui. Ah, Excelente. manda aí pra gente, Lindomar. Posso mandar. Posso, não são... Eu já fiz um, mas tem uma pessoa que fez um excelente, 2 sobre o BBB, que é lá da plataforma Aprender 3, tá? Legal. Tem o Siglas, você tem como integrar no Siga lá também, mas a gente vai usar o Aprender. Então, eu vou querer usar o Aprender e intercalar com essas coisas aqui. Porque existem tantas opções que Sim. não adianta você querer dizer que você vai usar todas, porque eu acho isso ilusão. Nem precisa, né? Porque tem umas que fazem a mesma coisa que as outras. Exatamente. Então, Suzana, eu te recomendo você colocar nesse formato aqui, ó, e você, Tá pautado, né? se você quiser escrever bem pequenininho, aí, ó, vou escrever aqui. Entendeu? Aham. Tá. Tipo criança aprendendo a escrever, né? É isso aí. Eu não estou preocupado em fazer caligrafia igual a do Vinícius, que a do Vinícius é show, né? A do Matheus deve ser também. Então, você pode aumentar ou diminuir. Só que, para mim, quanto menos informação eu colocar no quadro, eu acho que mais o aluno vai pegar. Então, e um texto com a caligrafia bem pequenininha assim, eu não acho importante. O que eu acho mais importante é você selecionar aquela parte Mas mais... eu acho que mais para fazer desenho, né? Porque você tem até a opção de digitar texto aqui também nesse quadro, né? Eu estava Eu não olhando. falei, mas ó, é esse aqui, ó. Aí, se a dificuldade com a caligrafia é ruim, a gente digita. Mas o meu problema, por exemplo, no Maxol é que tem muito desenho, né? Foi inserido. Esse texto foi inserido. Ótimo. Muito obrigada, viu, Lindomar? Parabéns. De nada, disponha. Lindomar, obrigado pelo elogio da caligrafia horrorosa aí. Da minha, no caso, mas... Não, a caligrafia é show, cara. Você usa... Quem viu aquelas apresentações suas lá, diz, poxa... Mas assim, até comentando um pouco sobre o lance da caligrafia, antes de passar para a próxima pergunta, no caso, quando eu uso o iPad,
a letra acaba ficando diferente, porque você escreve na tela do iPad como se você estivesse escrevendo num caderno mesmo, né? Então você vê o que você está escrevendo. Então a caligrafia acaba saindo igual. No caso aí, não, você está escrevendo na mesa e olhando na tela, né? Então ainda tem essa diferença no mecanismo. Talvez por isso que a caligrafia fique diferente. Mas Não, enfim, mas com o uso, Vinícius, fica muito boa também. não, sim, sim. É só porque no primeiro momento talvez cause essa sim, dificuldade, né? Porque certo, assim, a do iPad é diferente porque você está como se estivesse correto, fazendo num caderno mesmo. correto. Professora Rosiane, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Lindomar, obrigada pela aula, pelos esclarecimentos, por tudo. Muito bom, gostei muito. Na verdade, assim, eu acho que vocês já responderam a minha pergunta. Eu dei uma olhada no chat, eu não tinha olhado, mas mesmo assim eu vou lançar a pergunta, porque como eu cheguei um pouquinho depois, talvez também seja a dúvida. Fala um pouquinho mais alto, Rosiane. Estão ouvindo agora? Sim, Melhorou, melhorou. Ouviram? Boa tarde para todos. ouvimos e desejamos o mesmo. Então, professor Lindomar e demais, como eu cheguei um pouquinho depois, eu não sei se alguém tem essa dúvida, mas eu acho que, na verdade, vocês já responderam por toda a discussão. Mas, mesmo assim, eu vou lançar a pergunta, tá? Só para confirmar. Tranquilo, Eu tranquilo. disponho de um tablet e eu queria saber se esse aplicativo, ele pode ser, a gente pode baixar em qualquer tablet, e aí a gente consegue, esses mesmos recursos são possíveis de serem realizados numa mesa, num tablet sendo transformado numa mesa digitalizadora. É possível isso? É sim, só que quando você usa o tablet, a janela útil diminui. Quando você usa o celular, então quando você usa o monitor, existe um mapa entre a mesa e o monitor, como eu tinha mostrado. Só que quando você usa, por exemplo, você conecta um celular, aí essa janela útil aqui fica tipo reduzida, fica mapeada com a janela do tablet. Agora, se o tablet, eu estou chamando esse tablet aqui, mas isso tem que ser visto caso a caso. Se por acaso, no caso de celular, é assim, de celular ficaria reduzido a alguma coisa assim, entendeu? Essa daqui é a janela do celular e aqui ficaria a janela útil. Tá? Você diminui a janela de escrita da mesa. Agora, no caso do tablet, eu teria que ver para ver se ele faria um mapa assim, ó, de esse ponto, não, esse ponto com aquele, esse com esse com aquele e esse com esse. Então, tem que ver caso a caso. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer outro desenho melhor. Então, não sei se você entendeu a minha bagunça ali anterior. Então, vamos supor que isso aqui é a janela da mesa. Aí você coloca em um celular, tá certo? Então, a janela fica reduzida. Fica mais ou menos fazendo um match entre os dois, tá ok? Agora, se for um tablet grande, por exemplo, e não for Note, né? Porque se você está no iPad, você não precisa da mesa, né? A não ser que você queira evitar de arranhar o iPad, etc. Mas, mas teria que ver, se ele fizer um mapa igual faz no monitor, aí fica igual. Mas tem que ver caso a caso. Ô, Lindomar, só mais uma coisa. Aí, nesse caso, eu teria que comprar uma caneta específica para escrever no tablet, né? Quando você compra a mesa, já vem com a caneta. Não, mas Mas o meu calma, um mas tablet. calma aí. Professora, qual tablet que é o seu? Só para a gente Na verdade, saber. é da Apple, é um iPad, né? Ah, é um iPad? É um iPad. No iPad, na verdade, você tem outros aplicativos que você pode usar como esse próprio caderno que o professor Lindomar mostrou. Só que, por exemplo, para você projetar o iPad na tela do computador, por exemplo, você consegue, se você usar um Mac, tem como fazer de um jeito, se você usar o Windows, tem como fazer de outro. Eu posso te dar um suporte nisso depois, porque é o mecanismo que eu uso. Mas, de qualquer forma, você vai precisar da caneta. Tá, joia. Depois eu entro em contato, Vinícius. Obrigada, tá? Beleza. Obrigada a vocês, um abraço. O grande diferencial disso daqui, professor, aqui, essa parafernaliazinha que está aqui na minha mão, e deixa eu ver, veio até um cabo USB, veio uns coisinhas aqui, micro USB, e veio isso. Isso aqui
juntou tudo aqui, custou R$ 200. E você comprar uma caneta da Apple, custa R$ 1.200. É isso mesmo. É uma diferença gritante. Então, e a qualidade disso daqui é excepcional pelo preço. Lógico que a Apple, como eu falei, a Apple é nota 10, isso daqui é nota 9, nota 8, tá certo? Mas é mais do que suficiente para você dar um show de aula. Tá, joia, Lindomar, obrigada. De nada, disponha. Lindomar, tem mais duas pessoas aqui com a mão levantada, o professor Sandro. Professor, por favor. Olá, obrigado. Parabéns, Lindomar, pela apresentação. Realmente foi bem esclarecedora. Eu queria fazer uma pergunta com relação a se você já fez alguma pesquisa com relação à vida útil dessa mesa digitalizadora. Ela tem alguma limitação em termos de vida útil? Por que eu estou perguntando isso, né? Que provavelmente a gente pode ter, daqui para frente, uma ata que tenha prevista essas mesas digitalizadoras, né, para compras da FGA. Claro que a gente está no momento agora, né, de totalmente remoto, mas será que essas mesas digitalizadoras seriam interessantes para a gente ter na FGA no futuro, quando voltar a ser presencial, ou mesmo presencialmente? Porque eu acho que é legal, né, se a gente acostumar a dar aula, às vezes o professor está ali sentado, ele pode escrever, né, começar até guardar as anotações e passar para os alunos, né? Você acha que isso é viável ou vai dar muita manutenção? Porque senão também não adianta, né? Totalmente viável, totalmente viável. A única coisa, a principal coisa que desgasta na mesa é a ponta. Mas se você usar muito, então eu uso a minha há bastante tempo e eu normalmente consegui gastar uma ponta, entendeu? Então, a que eu emprestei para outra professora já está com a ponta bem desgastada, mas essa daqui, os chineses me mandaram 8 pontas. 9 pontas com a que está aqui. Então, é um produto totalmente viável e a única coisa que desgasta é isso daqui. Mas como é que você vai desgastar isso daqui? Se você ficar sendo um desenhista profissional pressionando o negócio exigindo o máximo do produto. Para nós que nós só queremos e precisamos fazer alguns risquinhos aqui no quadro, dura até você caducar. Então, e Legal. é baratíssimo. Você falou, né? É muito barato, né? E talvez seria interessante para a gente ter nas nossas salas de aula, né? E comprar as canetinhas é fácil também? Comprar as canetinhas? Eu acho que essas coisas hoje, elas nem vêm... o Arruion e as outras, o Wacom, ela vende separado, mas só o frete vai ser o preço de comprar o produto, entendeu? E com relação à pergunta da professora, de uma delas aí que perguntou, tudo que a gente precisa para conectar a mesa, ó, essa daqui é uma porta micro USB, que eu vou desconectar aqui, ó, e você precisa de uma porta USB, USB 2, USB 3 do outro lado. Então, sempre que você puder conectar isso daqui, nem que você faça uma interface com outro, esses da Apple aí, você conecta um conector aqui, depois vai outro conector da Apple. Se você conectar isso aqui no computador, igual eu estou fazendo aqui, e conectou aqui, ó, já era, já de alguma forma, você vai poder usar o produto. Então, veja que eu desconectei, conectei e o negócio é rápido. É plug and play. Então, esse aqui é plug and play. Então, é um negócio assim, muito, muito útil para o momento. E o que mais me impressiona é que a gente tinha que estar fabricando isso no nosso país, a gente tinha que estar pesquisando isso no nosso país. Mas isso tudo está vindo da China. E a um preço, assim, quase que de graça, na minha opinião, porque eu acho que isso aqui vale muito mais do que eu paguei. Na verdade, eu não paguei, mas uma outra pessoa pagou e tal. Tá ótimo. Obrigado, professor Lindomar. Disponha.
Nós agora temos só umas... Deixa eu ver, tem mais uma pessoa na lista, deixa eu ver aqui, que é a professora... Ah, não, tem duas pessoas, a professora Maura e o Adevaney. Professora Maura, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Perfeito. Então, parabéns, Lindomar, pela tua explanação. Obrigada aí por compartilhar com a gente a tua experiência. Eu queria, na realidade, pegar um ganchinho na pergunta da professora Rosiane com relação ao iPad como uma mesa digitalizadora. Aí eu sempre ouvi falar, eu tenho um iPad também, e o que me desanimou um pouco de utilizar esse iPad foi a questão da canetinha, que, como o Lindomar falou, é muito cara. Compensa mais você comprar uma mesa digitalizadora. Mas aí eu baixei o whiteboard da Microsoft e peguei uma canetinha que eu tenho, genérica, e consegui escrever nela. Aí eu fiquei curiosa, assim, saber por que a gente sempre associa a essa necessidade do uso do tablet e a canetinha Apple. O que é que ela oferece a mais para uma atividade como a que a gente necessita, né? Que é escrever e Eu vou te responder. Utilizar como um quadro branco mesmo. Eu vou te responder, mas eu vou depois passar a bola para o Vinícius. Mas até onde eu sei, e eu tenho uma experiência com essa questão da Apple também, a Apple ela é imbatível. O que acontece com a Apple? Ela desenvolve as duas coisas, o software e o hardware. Como ela desenvolve os dois, tá certo? Ela faz um ajuste fino para que tanto o software se comunique bem com o hardware dê o máximo para o software e vice-versa. Quando você compra uma genérica, às vezes é o mesmo fabricante, mas aí a Apple ela tem lá um ajustezinho lá que quando essa dita genérica não vai funcionar algumas pequenas funcionalidades. E aí o cliente vai ficar irritado, aí ele vai e você compra, por exemplo, a genérica que eu vi, que eu comprei com o colega, era R$300, a da Apple era R$1.250, mais frete R$1.300, e aí a pessoa fica irritada e vai lá e compra, fica comprando coisa falsificada. Na verdade, às vezes é o mesmo fabricante. Por exemplo, quem fabrica o Apple é uma empresa chamada Foxconn. E aí, às vezes, a Foxconn fabrica para a Samsung. Mas aí, para um certo produto, vai o rótulo da Samsung, para outro produto, vai o rótulo da Apple. E aí, vai com ajustes diferentes. Então, isso é chamada... tem um termo aí... Tem um termo aí que eu esqueci agora. Obsolescência programada. Está dentro da lógica da obsolescência programada, mas não é para ficar obsoleto, mas no sentido de que é desenhado para que o cliente, o consumidor, adquira o produto da Apple, porque ele vai sim realmente vir ajustado, equilibrado, e com um algo mais, ou porque foi desenhado para ser assim, ou porque usa um material melhor, e aí vai dar um retorno melhor. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, praticamente ninguém consegue mais comprar o Apple Pro, aquele computador desktop, porque eles estão vindo do preço de um carro. E se você for comprar um top de linha, vai vir com o preço de um carrão. Então, poucas pessoas estão tendo condição de comprar um desktop da Apple. Até mesmo nos Estados Unidos. Está vindo caríssimo. $10 mil, $15 mil, $20 mil, $40 mil e tal. Então, lá nos Estados Unidos, você compra um carro, um Civic americano, né? É um carro bom. Não é igual esse Civic aqui, não. Quando eu estava lá, ele estava um pouquinho inferior do daqui. Ele custa $21 mil. O computador da Apple que eu vi na internet, ele está saindo por $22 mil, ou seja, o mais barato. E aí, assim, mas também é uma coisa assim, com um design fantástico. Os ventiladores não fazem barulho, etc, etc. Agora,
Eu não sei a experiência do Vinícius. Eu também tenho vídeos que não sei se vocês já ouviram falar sobre obsolescência programada, é que os engenheiros fabricam as coisas para ser assim, ou para estragar, ou para ser, por exemplo, você programa uma impressora para imprimir 5.000 páginas. E você imprimiu 5.000 páginas, tem um chipzinho lá que você tem que ter o circuito para poder trocar esse chip, para poder ele parar de contar 5.000. Senão ele vai ficar reclamando para o cliente. Então essas coisas assim, elas são ou porque o produto é realmente de qualidade excepcional, e a Apple é de qualidade excepcional, mas também tem que o produto é desenhado para não o genérico, né, não ser o top de linha. Não é top de linha, é aquele que você vai pagar caro, entendeu? Então tem duas coisas. A Apple ela é excepcional, ela produz coisas excepcionais, mas ela ao mesmo tempo ela exagera, porque ela elitiza, termina elitizando. E é igual faz a Ferrari, a Lamborghini, não, Mercedes não, a McLaren. Eles não fazem um carro popular, mas eles poderiam, da marca deles, ter um carro popular. Mas não, eles fabricam um carro realmente bonito, mas que você vai estar comprando muito, muito da marca e do status quo. Então tem de tudo, entendeu? Agora, desculpa, Vinícius, eu falei tanto, mas eu sou o maior fã da Apple, viu, Vinícius? Agora, por favor, Vinícius, dê seu depoimento. Assim, eu uso o iPad como a mesa, né? Mas assim, o iPad eu não uso ele só como mesa. Eu uso ele também como mesa. Eu realmente, talvez seja o dispositivo eletrônico que eu mais uso aqui em casa seja o meu iPad, porque eu uso ele para ler, eu uso ele para escrever, eu uso ele para fazer tudo. Então, por isso, para mim, ele é fundamental, fora que ele é bem portátil. Mas assim, eu não diria que se você vai usá-lo só como mesa digitalizadora, definitivamente não é o equipamento que você deve comprar. Eu acho que é muito melhor investir no equipamento como esse que o Lindomar apresentou, bem mais barato. Enfim, você vai conseguir resolver o problema do mesmo jeito, mas, ao mesmo tempo, se você já tem um iPad, talvez valha a pena comprar uma caneta genérica que escreva também. Você não precisa, você não está preso ao Apple Pencil também. Até porque uma Apple Pencil hoje deve estar perto de R$ 1.000, né? Não, 1.300. Assim, mas acha mais barato. Eu sei que acha. Assim, se você procurar mesmo nas lojas oficiais, você encontra mais barato, às vezes pagando à vista, ou às vezes numa promoção. O dólar subiu bastante também, então ela deu uma subida de preço. Mas ainda assim existem umas genéricas, tem da Logitech, que é muito boa também, que eu sei, que compensa. Então, às vezes você já tem o iPad. Eu acho mais fácil usar o iPad, por exemplo, para fazer como tela, né, como quadro branco, do que uma mesa como essa que eu não tenho experiências. Conseguiria usar do mesmo jeito, mas eu já estou habituado a usar no iPad, a escrita e tudo mais. Então, assim, é uma questão do que é melhor para você, na verdade. Se você usa o iPad, se você pretende usar o iPad só para isso, aí eu recomendo, acho que investindo na mesa, né? Com R$ 200 você compra ali, é baratinho e vai ter um resultado equivalente. Não acho que tenha tanta necessidade de ser uma caneta da Apple, ou até mesmo uma caneta genérica da Apple. Eu acho que alguém falou no chat aí que encontra ela de 200 e poucos reais. Talvez seja uma solução também para quem queira usar. É isso. Acho que era o que eu tinha para dizer do iPad. Deixa eu ver se tem mais alguém na lista aqui. Uma vantagem da mesa, desculpa, é que a mesa ela funciona no Mac, no Windows e no Linux. O produto da Apple, apesar de ele ser de altíssima qualidade, só é Apple. Entendeu? É muito. Não, Lindomar, eu uso para gravar e transmitir meus vídeos no Windows. Não é amigável, não é amigável. Esse daqui você conecta em qualquer uma dessas plataformas e já é. Não, mas é amigável também. Assim, você precisa de um software intermediário, né? Mas basicamente é isso. Mas é isso que eu estou falando. Aqui você não precisa de software, aqui você só precisa conectar e acabou. Mas precisa, você não precisou do software aí que você mostrou? Ah, não, desculpa. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Lindomar, para a gente não atrasar muito a do Ebert, nós temos mais uma pessoa aqui na lista,
que é o Adevaney. E eu nem perguntei se a professora Maura tinha mais alguma coisa para falar. Professora. Então, vamos seguir, né? Adevaney, só para a gente finalizar aqui essa rodada, para o Herbert em seguida fazer a apresentação dele. Ok, Vinícius, boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns, Lindomar, pela apresentação. Na verdade, minha pergunta são bem simples. Adorei o que eu vi, o que o Sandro comentou da gente utilizar na FGA, acho muito bom, muito interessante. Acho que os professores têm que ter total apoio de ferramentas para poder trabalhar de forma mais simples e mais fácil, com certeza, né? Agora, na verdade, era uma pergunta que eu ia fazer, talvez, ressaltando que a professora Suzana perguntou no início, que às vezes ela tem uma certa dificuldade de escrever. A princípio, eu conseguiria utilizar, por exemplo, uma folha pautada em cima desse equipamento para que eu pudesse ter uma orientação de linhas até eu me acostumar com a forma de escrever. Isso é possível? Por exemplo, uma folha de caderno. Eu prendo em cima, colo em cima Não e é consigo usar necessário. normalmente? A linha já está aqui, ó. E o que você tem que fazer é unicamente olhar, é como se eu tivesse transmutado a mesa para o monitor. Eu estou olhando o monitor. Então, esqueça, eu não preciso estar necessariamente olhando para a ponta da caneta. A gente olha para a linha aqui, ó, a linha. Então, quando a gente escreve, igual o Vinícius mencionou, ou então quando você escreve no papel, você olha para a pontinha de onde você está escrevendo. Então, eu vou escrever aqui, ó, Lindomar. Se eu escrever devagar, Você consegue acompanhar. olha só, eu estou acompanhando a linha. Então, Lindomar, Bonfim. Então, a linha já está aí. E o que o Vinícius falou, que você olha quando você escreve, basta você olhar para o monitor, tá certo? Você olha para o monitor... Sim, para mim é tranquilo. E se eu não gostar desse lápisinho aqui, eu mudo, etc. Então, basta olhar para a linha. Então, se eu quero fazer uma linha abaixo aqui, ó, vem e olha, eu estou olhando para a linha. A ideia é você, no início, igual a Suzana perguntou, e eu concordo com você, deixa pautado Sim, e vai... facilita muito, com certeza. Olha para o monitor como se você estivesse escrevendo, olhando no papel mesmo. E aí vai dar certo. Eu tenho certeza que 2 dias treinando, você vai escrever com a caligrafia de mulher, né? Porque mulher sempre tem uma caligrafia bonita, né? Menos as minhas colegas que eu conheci, tinha a florzinha aqui do lado. Eu não coloquei, mas deixa eu ver se eu sei. Aí, ó, viu? Então, mulheres costumam fazer isso aqui.